Power Ranking da data FIFA de outubro. Bora lá. Bem, meus amigos, dia de estreia de um novo quadro aqui no canal, né, que vai ser muito utilizado principalmente para as datas FIFAs, né, para eu conseguir dar uma dimensão um pouquinho melhor para você, meu caro telespectador aqui, meu caro inscrito e viewer aqui do Sul do Futebol. Como que tá a atual situação das seleções, como elas chegam pra data FIFA e quem sabe eu acabo espalhando isso aqui, né, pro futebol brasileiro, pra Libertadores e por aí vai. Isso aí só o futuro pode realmente nos dizer. Mas como que funciona? Eu vou basicamente escalar da seleção mais fraca até a seleção mais forte neste atual momento para esta data FIFA, né, fazendo basicamente uma pequena tier list das 10 seleções, né, que atuam atualmente nas eliminatórias para a Copa de 2026 e realmente dizer quais são as piores e quais são as melhores e quem chega com a melhor para essa data FIFA de outubro. Então, sem mais delongas, né, bora começar. Como vocês podem ver aqui ao meu lado direito, né, tem a classificação atual das eliminatórias, né, do SofaScore, com a Argentina em primeiro, logo depois Colômbia, Uruguai, Equador, o nosso Brasa em quinto, Venezuela em sexto, Paraguai em sétimo, Bolívia em oitavo, Chile em nono e o Peru em décimo, sendo o último colocado das eliminatórias atualmente. E ao lado esquerdo aqui eu tenho a tier list, as categorias em que eu vou ranquear as 10 seleções que atualmente disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A gente tem 5 categorias. As piores, que são basicamente as piores seleções que chegam para essa data FIFA de outubro, brigam pela repescagem, são seleções que vão brigar mais ou menos para aquela sétima colocação, né? Eu não vejo elas crescendo muito mais disso, né? Não vejo elas chegando ainda mais nessa data FIFA em um sexto, em um quinto lugar, né? Podem surpreender, são seleções que, pô, dependendo da combinação dos jogos, né, como ir nos 2 jogos que vão ter, podem brigar ali para ficar entre as 3 primeiras ou apresentar um desempenho em campo realmente acima do esperado, acima do projetado antes dos jogos. Chegam bem, são basicamente as seleções que chegam numa fase boa, né, as melhores atualmente no cenário sul-americano e que muito provavelmente irão ganhar os seus 2 jogos. E a melhor, que é basicamente a melhor seleção que chega para essa data FIFA de outubro. Bem, sem mais delongas, né, eu já tenho que começar aqui pela pior seleção atualmente que nós temos, que é justamente a do Peru. Cara, a seleção peruana, ela vive basicamente a pior fase da sua história, né, com diversos jogadores que estão abaixo de forma realmente, né, você não tem nenhum grande craque geracional e nenhum grande jogador, como foi, por exemplo, o Guerreiro na última década, que conseguia ter que carregar uma seleção que tecnicamente era muito abaixo. Você basicamente não tem nada disso, você tem uma seleção um tanto quanto ruim, que irá enfrentar a seleção brasileira, por isso que até falar aqui do Peru é um pouco mais relevante. E, cara, eu espero nada mais nada menos que 2 derrotas do Peru, realmente uma seleção que muito provavelmente vai terminar aqui em décimo, né, na última colocação dessas eliminatórias. E é uma obrigação da seleção brasileira vencer o Peru, ainda mais jogando em casa em Brasília. Então, realmente, é uma seleção que eu vejo perdendo os 2 jogos, é a mais fraca e muito provavelmente vai se manter nesse cenário até o fim das eliminatórias. Juntamente do Peru, a gente tem a seleção do Chile. Cara, é uma seleção que na última década, né, ganhou 2 Copas Américas, veio com uma geração basicamente de ouro com Alexis Sanches, Cláudio Bravo e por aí vai. Só que atualmente, cara, você basicamente não tem nenhum jogador muito relevante no Chile. Você tem uma série de jogadores que estão em uma fase, a instituição, né, da Federação Chilena, ela tá numa completa crise. Jogadores que supostamente eram para ser os melhores, como é o Pulgar do Flamengo, em uma fase tenebrosa. Basicamente o Chile tá numa completa crise e o Brasil ele vai enfrentar o Chile fora de casa e novamente obrigação da seleção brasileira vencer e desempenhar nesse jogo. É uma seleção que tá em crise, talvez uma crise até pior do que o Peru, embora esteja uma posição acima na classificação, né? Mas, cara, uma seleção tenebrosa que é obrigação da seleção brasileira ganhar e jogar bem. Agora, indo para aquelas seleções que eu acredito realmente que vão brigar mais por aquela 7ª colocação e uma delas vai acabar ficando em 8º. Eu começo aqui pelo Paraguai. Cara, 10 seleções que estão brigando por essa repescagem, eu acho que o Paraguai é a mais fraquinha, né? Acabou que teve um respiro na última data FIFA quando venceu o Brasil, naquele jogo tenebroso da seleção brasileira, horroroso, que o Brasil basicamente não criou nada por 90 minutos, um jogo sonolento, que, cara, se uma pessoa ela tivesse insônia, ela visse aquele jogo, ela dormia tranquilamente. E aí acabou que o Paraguai, ele conseguiu essa vitória, porém, cara, vem de uma Copa América tenebrosa, enfrentou uma seleção brasileira que é ruim, e acabou vencendo por conta disso, né, mas embora todo esse fator, cara, é uma seleção muito abaixo. Tem o atacante Isidro Pita, do Cuiabá, que é basicamente um dos poucos nomes de respiro, realmente, você tem um goleiro titular sendo Gatito, que é reserva no Botafogo e reservaço. Então é uma seleção fraca e por isso eu acho que ela vai acabar ficando fora dessa repescagem aqui ao final dessa data FIFA. E também tem muito mérito da outra seleção que eu coloco aqui nessa categoria, que é a Bolívia. Cara, a Bolívia, ela vem com uma geração que é um tanto quanto promissora. Você tem 2 moleques do Santos, com o principal deles sendo Miguelito, que já é basicamente camisa 10, um principal jogador da seleção. E, assim, você tem uma seleção que vem
talvez consiga uma geração de ouro pros padrões da Bolívia, né? Muita calma, gente. Não é uma geração de ouro que vai chegar na Copa do Mundo, vai arrebentar. Não. É uma geração de ouro pro nível da Bolívia, que vai conseguir se classificar pra uma Copa, talvez competir um pouquinho mais com as outras seleções e por aí vai. Geração de ouro pro padrão Bolívia de qualidade. Porém, por que eu boto a Bolívia à frente do Paraguai? Porque a Bolívia, ela tá usando de um artifício natural que é, assim, completamente absurdo e vai dar uma vantagem gigantesca para a seleção, principalmente os jogos de casa, para chegar na Copa de 26. Eles estão jogando no estádio mais alto da América do Sul, que é o estádio do Always Ready, infelizmente agora eu não lembro o nome, né, perdão, porém é um estádio que está a mais de 4.000 metros de altitude. A Conmebol liberou, né, as seleções a jogarem em situações assim, né, defendendo que é uma vantagem natural, eles podem se aproveitar, mas assim, com total respeito, é uma decisão ridícula que, cara, pode ser até questionada a questão da saúde dos jogadores, porque jogar a 4.000 metros de altitude é absurdo. A Bolívia ela meteu um 4-0, né, jogando nessa atitude na última data FIFA. E, cara, é uma seleção que eu acho que vai usar muito desse artifício pra conseguir vitórias importantíssimas em casa e muito provavelmente pegar ou essa vaga na repescagem ou até um sexto lugar e se classificar pra Copa de 26. Eu vejo a Bolívia conseguindo fazer isso. Então, por conta, né, realmente desse cenário e desse fator casa, desses 4.000 metros que são absurdos e, assim, dão uma vantagem gigantesca pra Bolívia, eu coloco eles à frente aqui do Paraguai. E talvez até chegando na categoria podem surpreender. Mas como eu vejo as 3 seleções que eu coloquei na categoria podem surpreender acima da Bolívia, aí eu deixei ela aqui mesmo. Partindo pra realmente a categoria que pode surpreender, eu comecei aqui com a seleção brasileira. Cara, assim, eu queria poder botar a seleção um pouquinho mais acima. E a convocação do Dorival após os cortes até que abriram uma brecha que me deixou um pouco mais animado. Eu vou falar disso no vídeo de amanhã, que eu vou falar mais especificamente desses cortes na seleção brasileira. Porém, eu não posso apagar o fato de que a convocação do Dorival Júnior foi extremamente genérica, basicamente a mesma convocação da última data FIFA, sem muitas mudanças, só como, por exemplo, a volta do Rafinha e umas situações, né, com as mudanças dos cortados por lesão e por aí vai. Só que é uma convocação extremamente protocolar e que eu tô com uma expectativa muito baixa, realmente, pro Brasil ele desempenhar um futebol diferenciado nessa data FIFA. Então, por isso, eu coloco ele na última colocação aqui da categoria Podem Surpreender. À frente do Brasil, tem seleções que, com total respeito, é um absurdo estarem à frente da seleção brasileira. Porém, no atual contexto do futebol sul-americano, cara, eu não posso negar, esse é o nosso cenário. Começando aqui por Venezuela. Cara, a Venezuela, ela tá conseguindo fazer uma excelente campanha de recuperação, né? Vem sendo muito bem treinada. E fez uma Copa América interessantíssima. Você tem alguns jogadores que destoam como o principal nome é o Soteldo. E que vem ajudando realmente a seleção venezuelana a desempenhar um pouco mais de futebol nessas eliminatórias. Muito provavelmente estará na Copa do Mundo de 2026. Ainda mais por conta da maior quantidade de vagas, né, que a gente teve pelo aumento na quantidade de equipes na Copa do Mundo. Mas, cara, a Venezuela vem desempenhando bom futebol. E assim, eu acho que tem uma capacidade de surpreender maior que a do Brasil e talvez galgar alguma posição nessa classificação das eliminatórias. Vai que. Mas é uma seleção que vem fazendo um trabalho muito interessante. E acima da Venezuela, eu coloco o Equador. Uma seleção que vem fazendo um exímio trabalho, deu muito trabalho para a Argentina na Copa América e novamente deu trabalho para o Brasil no jogo, né, do Couto Pereira nas últimas eliminatórias. Tudo bem que é muito mais demérito da seleção do que mérito realmente do Equador. Porém, é uma seleção muito interessante, né? Já tem um fator casa muito forte, porque em alguns estádios, né, como o do Barcelona de Guayaquil, também tem uma certa altitude. É uma seleção que eu acho que pode surpreender, tá com uma boa geração. Tem aquele molequinho que já foi pro Chelsea, se eu não me engano o nome é Pérez, né? Que é muito comparado com o Endrick, por exemplo. Você tem, por exemplo, o Moisés Caicedo. Você tem jogadores como, por exemplo, o Alan Franco do São Paulo. É uma geração interessantíssima da seleção do Equador, que é muito promissora e eu acho que vai dar mais trabalho, né? Já deu trabalho na Copa de 22 e vem dando trabalho nessas eliminatórias, sendo que tá à frente da seleção brasileira. Então, eu coloco ela aqui como o topo do Podem Surpreender, porque eu acho que a diferença do Equador para as 3 seleções que estão acima dele é muito grande, por isso que eu coloco ele nessa categoria. Porém, é uma seleção que também chega muito bem. E agora, indo para as últimas 2 categorias. A primeira seleção que eu coloco aqui nesse Chegam Bem é o Uruguai. O Uruguai vem fazendo um exímio trabalho com o Marcelo Bielsa, né? Fez uma boa Copa América, eliminando a seleção brasileira nos pênaltis. E tem uma geração muito interessante, né? Que vem com o Valverde, com o Darwin Núñez, com o Rocher, com o Arrascaeta e com o Dela Cruz. E aí na zaga você ainda tem uns nomes muito interessantes, como o Araújo, o Jiménez, que já é mais veterano. E por aí vai. Você tem uma geração muito promissora do Uruguai, que é muito bem treinada e já mostrou isso na Copa América e vem mostrando também nas eliminatórias. Ganhou do Brasil naquele jogo do Centenário, sem a seleção brasileira ver a cor da bola. E assim, vem evoluindo bastante esse futebol. Uma seleção que decepcionou muito na Copa de 22, que agora tá se recuperando e vem muito forte pro ciclo de 26. Eu acho que vai ficar nesse top 3.
E agora, a gente tem a disputa mais ferrenha realmente, a final da última Copa América, a Argentina contra a Colômbia, que também teve um jogo, né, na última rodada das eliminatórias, na última data FIFA, na Colômbia, que a Colômbia acabou vencendo, e isso é determinante para eu colocar a Argentina como a segunda melhor seleção atualmente, né, da América do Sul, colocando ela aqui no Chegam Bem. É uma seleção que vem decaindo um pouco desde o final da Copa do Mundo, né, afinal é uma campanha histórica, porém com muitos jogadores já com uma idade elevada, mas na Copa América ainda era a melhor seleção sul-americana e acabou vencendo por isso. Tem muitos bons jogadores, como é, por exemplo, de Lautaro Martínez, Julián Álvares, o Dibu Martínez no gol, o Romero, né, zagueiro do Tottenham. E aí conta com a volta do Messi para essa data FIFA, mas ainda assim eu acho que é uma seleção que ela tá vindo de uma pequena queda e assim, a comparação entre Argentina e Colômbia ficou com uma seleção que tá numa pequena queda com uma seleção que tá numa alta gigantesca, que é a seleção colombiana. É uma seleção que desempenhou um futebol exímio na Copa América, colocou a seleção brasileira na roda, né, no jogo da fase de grupos, embora não tenha saído vencedora, e deu muito trabalho pra Argentina na final da Copa América, tendo chances reais de ter saído campeã do torneio que foi realizado nos Estados Unidos. É uma seleção que vem com o James Rodrigues, que é basicamente o maestro do time. A Colômbia joga para o James, e o James ele joga muito bem na seleção, tanto que é destoante, né, é bizarra a diferença do James por clubes e do James pela seleção, tanto que ele não era relacionado para jogos no São Paulo, mas foi lá na Copa América e destruiu, juntamente com outros nomes muito interessantes, como é, por exemplo, o nome do Luiz Dias e também o do atacante Duran, que vem se destacando muito no Aston Villa recentemente. Então é uma seleção que é muito promissora, talvez seja uma nova geração de ouro, né? Finalmente uma geração colombiana competitiva, depois daquela do Valderrama e talvez a do James mesmo de 2014. É uma seleção colombiana que vem prometendo muito e vem praticando futebol muito bom, muito ofensivo, muito bonito de se ver e muito competitivo. E assim, venceu a Argentina na última data FIFA, jogando melhor. E por isso eu coloco a Colômbia como a melhor seleção para essa data FIFA de outubro. Para mim é a seleção que eu tenho mais expectativas, que muito provavelmente vai jogar o melhor futebol, e por isso eu coloco ela no topo aqui no nosso Power Ranking, no topo da nossa tier list. Então, mas é isso. É assim que fica a tier list, né, com Peru e Chile sendo as piores seleções atualmente no futebol sul-americano, Paraguai e Bolívia tendo aquela pequena possibilidade de surpreender e talvez galgar uma vaga direta, né, para a Copa do Mundo de 26, Brasil, Venezuela e Equador sendo algumas seleções que podem surpreender, o Brasil sendo a pior delas, né? Mas eu vou desenvolver um pouquinho mais disso no vídeo de amanhã, que eu vou falar dos cortes da seleção e as convocações novas do Dorival. As seleções de Uruguai e Argentina chegando bem e com totais condições de vencer seus dois jogos de forma tranquila, porém um passinho abaixo dessa seleção colombiana que vem praticando futebol maravilhoso, comandado pelo Luiz Dias, pelo James Rodrigues, e que vai chegar muito longe e muito provavelmente vai chegar de forma direta na Copa de 26 e vai dar muito trabalho para quem, assim, pisar realmente no caminho da Colômbia. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram mais ou menos desse modelo, né, desse estilo aqui de vídeo, por favor, informem nos comentários, né? É um estilo que eu tirei aqui da minha mente e eu achei um tanto quanto interessante de reproduzir aqui, né? Eu queria trazer realmente pro canal. Então, por favor, o seu feedback ele me ajuda bastante. E realmente não mais é isso. A gente vai ter uma data FIFA que eu, honestamente, preferia que não tivesse, porque eu já tô enjoado da seleção brasileira, eu falei isso no vídeo da convocação do Dorival. Porém, cara, querendo ou não, é um momento muito interessante aqui pro canal, porque eu tenho um portão mais aberto pra realmente falar de todas as seleções e realmente trazer esse contexto aqui mais pro Brasil, de seleções que podem dar trabalho, podem não dar trabalho, as que chegam melhor e por aí vai. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.